A partir de agora, prepare seu coração. Você vai ouvir uma mensagem de impacto e poder. Prepare seu coração. Ministrada pelo pastor Gerson de Amorim. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé Hamalehim, querido, mais uma alegria estar aqui com vocês para darmos continuidade sobre a seleção de vídeos que estamos fazendo sobre satanologia. Você quiser nos ajudar, você quiser abençoar, querido, o Evangelho Genuíno, a nossa página no Facebook e também o nosso canal, querido, Professor Gerson, você fique à vontade para praticar a lei da retribuição e da gratidão. Hoje quero trazer, querido, um terceiro vídeo sobre satanologia com a seguinte pergunta: da onde surgiu a doutrina da queda e origem de Hassatan? Da onde surgiu a doutrina da queda e origem de Hassatan? Será que surgiu da Bíblia hebraica? Será que a Bíblia hebraica fala sobre a queda de um ser metafísico? Vamos esquecer o Novo Testamento agora e vamos para a Bíblia hebraica. Tire suas conclusões em nome de Yeshua HaMashiach, Hamalé Hamalehim. Vamos lá. Existem dois textos que são muito comumente associados à suposta queda do inimigo cósmico de Elohim e que precisam ser analisados cuidadosamente. E o primeiro deles está em Isaías capítulo 14, o versículo 12 ao 14, que diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, Helel ben Zahar, como foste lançado por terra, tu que prostrava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Elohim, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante a Elion, serei semelhante ao Deus Altíssimo. A razão pelo qual esse texto é atribuído a um inimigo cósmico e sua queda do céu, possivelmente é a tradução da expressão Helel ben Zahar, literalmente, brilhante filho da manhã, como Lúcifer, ocorrida na Vulgata Latina de Jerônimo, que trouxe um grande problema, aonde nós vimos hoje pessoas renomadas usando esse título, este nome de Lúcifer para um ser metafísico inexistente no texto que dá origem a esta palavra. Sobre isso, a Enciclopédia Católica afirma: o nome Lúcifer originalmente denota o planeta Vênus, enfatizando o seu brilho. Lúcifer, na Enciclopédia Católica. De fato, é bem provável, pela linguagem semita, que a referência seja Vênus, uma vez que Vênus, frequentemente, pode ser visto no início da manhã e é confundido como uma estrela brilhante. Mesmo admitindo que a expressão se refere a um planeta, evidentemente aqui o uso é metafórico, para se referir a um personagem. Mas que personagem é esse? Que personagem é esse que está em Isaías 14? Satanás? Será que é isso que a Bíblia hebraica ensina? Vamos ver mais um pouquinho o que a Enciclopédia Católica diz. A versão síriaca e a versão de Akla derivam o nome hebraico Helel do verbo yalau, lamentar. São Jerônimo concorda com eles, em Isaías 1,14, e nomeia Lúcifer ao principal anjo caído que deve se lamentar a perda de sua glória original como a estrela da manhã. Na tradição cristã, esse significado de Lúcifer prevaleceu. Os pais mantêm que Lúcifer não é o nome próprio do diabo, mas denota apenas o estado do qual ele caiu.
Porém, será que o Taná está mesmo falando de um anjo caído? Estará falando mesmo de um portador de luz? Essa é a pergunta que todo leitor deve fazer. E a resposta vem facilmente quando nós analisamos o texto em seu contexto original. Vamos ver o que diz Isaías 14. Proferirás esta parábola contra Satanás? Não. Contra quem? Contra o rei de Babilônia. E dirás, como cessou o opressor, como cessou a tirania, já quebrantou Adonai o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, cetro que faria os povos com furor, com açoites incessantes, e que em ira dominava as nações como uma perseguição irresistível. Toda a terra descansa e está sossegada. Rompem em brados de júbilo, até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós, para nos cortar. O Sheol, desde o profundo, se turbou por ti. Para sair ao teu encontro na tua vinda, ele despertou por ti. Os mortos, todos os que eram príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos todos os que eram reis das nações. Estes todos responderão e te dirão, tu também está fraco como nós, e te tornaste semelhante a nós. Está derrubada até o Sheol a tua pompa, o som dos teus aludes, os bichinhos debaixo de ti se estendem e os bichos te cobrem. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostrava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Elohim, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante a El-Elion. Contudo levado serás ao Sheol, e ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Olha, Satanás é um homem que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para suas casas. Todos os reis das nações, todos eles dormem com glória, cada um ao seu túmulo. Mas tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, coberto de mortos, atravessados à espada, como os que descem as pedras da cova, como cadáver pisado aos pés. Como eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo, que a descendência dos malignos não seja nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levante e possua a terra, e encho o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e exterminarei da Babilônia o nome e os sobreviventes, o filho e o neto, diz Adonai. É igualmente interessante ler os capítulos 13 e 15 de Isaías, para perceber que ele está falando do juízo da Babilônia e das outras nações vizinhas a Israel. É impressionante a inserção e a adulteração do sentido das palavras para transformar a interpretação num camaleão que se torne na cor daquilo que se crê, daquilo que se acredita dentro de uma religião. Não é difícil perceber que a passagem não tem absolutamente nada a ver com anjos caídos, e sim uma mensagem ao rei de Babilônia, que era arrogante e se achava invencível, pois ele seria destruído e os filhos da Babilônia seriam assolados. A linguagem que fala metaforicamente do subir aos céus e tornar-se como Elohim, assim como equipara metaforicamente como uma estrela. E mesmo que fosse literal,
esta passagem não traz qualquer menção a um anjo caído, ou a mesmo a Ra-Satã. Pelo contrário, o homem aqui tem descendência, povo, e é chamado de rei de Babel, Babilônia. Seria forçoso aplicar esta passagem a qualquer outro ser, a não ser a Nabucodonosor, o imperador, rei de Babilônia. Infelizmente, contudo, a maioria das pessoas lê apenas versículos isolados, sem se preocupar com o contexto, porque aqui o contexto não poderia ser mais claro, que o rei de Babilônia seria destruído. E o mais importante de tudo é que a profecia se cumpriu plenamente. Babilônia foi conquistada por Ciro em 539 a.C. e o rei da Babilônia foi executado, juntamente com seus descendentes. Isto, claro, além de todas as derrotas posteriores para outros povos que a destruíram completamente. E ainda, querido, existe a suposta queda de Satanás também em Ezequiel, que é outro texto que é utilizado para justificar o inimigo cósmico do Eterno, no Tanar. E um texto está em Ezequiel, que diz assim: filho do homem, levanta uma lamentação contra Satanás. Não é isso que está escrito. Ah, tá. O que está escrito? Levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E diz: assim diz o Senhor Adonai, a quem? A Tiro. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivesse no Éden, jardim de Elohim, cobria-te de toda a pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o onix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores, e os teus pífanos, no dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei como um querube da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Elohim. Andaste no meio de pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do seu comércio, o seu coração se encheu de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Elohim, e o querube da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus, para que te contemple pela multidão das tuas iniquidades. Na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam, todos os que te conhecem. Entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível, e não mais existirás por todo sempre. Ezequiel capítulo 28, do 12 ao 9. Novamente, se o leitor prestar atenção no contexto e ler os textos imediatamente adjacentes, observará que Ezequiel está profetizando acerca das nações e dos seus governantes. Em momento algum há qualquer menção a um anjo que caiu. E chega a impressionar que as pessoas finjam que não leram a clara referência ao rei de Tiro. No caso do rei da Babilônia, ainda há o pretexto de que se teria que ter lido alguns versículos para cima. Mas nesse caso é absolutamente injustificada a distorção flagrante do texto bíblico. Mesmo a menção do querubim do Éden, claramente não é literal, mas sim se refere à glória que o rei de Tiro tinha. Isso se confirma com a menção ao comércio e às inúmeras pedras preciosas. De fato, o comércio injusto não é algo que surpreende, visto que Tiro, um importantíssimo centro comercial, por ser uma cidade portuária. A menção à perfeição indica que ele foi posto naquela posição porque era reto aos olhos de Elohim, até que em dado momento a ganância lhe subiu a cabeça. Uma conclusão curiosa fica para todos que querem
se sujeitar ao Tanar, a Torar, o Nevim e os Ketuvim. Como se pode perceber, nunca houve, segundo o Tanar, nenhuma queda de um arcanjo que, apesar de toda a sua inteligência, em um momento de insanidade absoluta, resolveu supostamente se rebelar contra o Criador do Universo. A suposta queda de tal ser é baseada em passagens fora do contexto, que na realidade se refere a coisas bastante concretas. A queda de reinos específicos e de seus reis, que são inclusive citados abertamente nas Escrituras. O Tanar abrange um período de no mínimo 3,5 mil anos. E no mínimo, muito curioso, que um ser tão importante, que deva ser combatido com orações e batalhas espirituais, jamais apareça em 3,5 mil anos. É estranho, para dizer o mínimo, que homens que receberam revelação direta de Elohim, como Moisés, Davi, Elias, entre outros, não tenham deixado qualquer instrução para combater esse suposto inimigo cósmico tão importante. Qual é a verdadeira origem do Satã? Qual é a verdadeira origem de Satanás? Se ao longo do Tanar, o chamado Antigo Testamento, é notória a ausência de qualquer referência a algum tipo de dualismo cósmico, de onde vem essa ideia? De onde nasceu essa ideia? Quem pregou, ensinou sobre essa ideologia? A resposta, querido, se encontra em alguns milhares de quilômetros de Jerusalém, mais especificamente no zoroatrismo persa, que influenciou o pensamento judaico após a diáspora. Sobre isso, a enciclopédia judaica afirma: uma das principais características do zoroatrismo é a doutrina do dualismo, reconhecendo os poderes do bem e do mal como dois princípios personificados em guerra um com o outro. Ahura Mazda ou Hormuz, o Senhor sábio, conduz as forças do bem Angra Mainyu, e Arimã, o inimigo espiritual, conduz as tropas do mal, exército de anjos, e arcanjo segue o líder divino, enquanto tropas de demônios e arcos inimigos andam com o Senhor maligno. Se encontramos isso na enciclopédia judaica sobre zoroatrismo. Toda a história do mundo é uma longa e contínua batalha entre Ahura Mazda e Arimã. O curso e resultado da batalha estão, contudo, definidos antecipadamente. O conflito durará por 12 mil anos, dividido entre 4 períodos de 3 mil anos cada. Ao final do último período, Saoshiat, ou Sosiosh, o Messias dos persas, se levantará e porá fim ao domínio de Arimã, não todavia até que este tenha sido permitido exercer seu desviar em uma extensão anteriormente não conhecida. Sosiosh, ao mesmo tempo, ressuscitará todos os mortos para a vida, fará um julgamento final na terra e inaugurará a regeneração do mundo presente. Esta doutrina da religião persa não deixou de influenciar as ideias do judaísmo posterior ao tempo, até tão tarde quanto o autor de Deutero Isaías 45:7 se expressa de tal forma a excluir, sem qualquer sombra de dúvida, qualquer dualismo na religião. E se é que não devemos interpretar suas palavras como sendo um ataque direto à doutrina persa, um Deus de luz e um Deus de escuridão. Não é coincidência que o Tanar é chamado de Antigo Testamento, nada diga a respeito de tais crenças, mas que elas se encontram abundantemente nos pseudepígrafos da época do chamado judaísmo do Segundo Tempo. Foi na Pérsia e na Babilônia que o monoteísmo israelita se transformou no dualismo que se encontra hoje em dia em diversos grupos religiosos. Conforme relata a própria enciclopédia judaica, o Tanar é enfático ao afirmar que Adonai é o único poder existente no universo e não há nada além dele e nem fora dele. O Tanar ainda alerta, observe que as palavras são dirigidas a Ciro, que era exatamente um rei persa e partilhava das crenças do zoroatrismo que já naquela época dominava a religião persa. Olhe o que Deus fala para Tiro. Assim diz Adonai, o seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua face.
e decigi os lombos dos reis para abrir diante dele as portas não se fecharão. Eu sou Adonai, e não há outro, fora de mim não há Elohim. Eu te sigirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou Adonai, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Olha a ideologia de Ciro, que era zoroastrista. Adonai, faço todas as coisas. E o texto ainda continua. Congregai-vos, em Isaías 45, 22 e 45, 20 ao 22. Congregai-vos e vinde, chegai-vos junto aos que escapaste das nações. Nada sabe os que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e achegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, Adonai, pois não há outro Elohim senão eu, Elohim justo e salvador. Não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Elohim e não há outro. Queridos, o Tanar não apenas não apresenta nenhum tipo de inimigo cósmico de Adonai, como afirma categoricamente que há um só Deus. Quantas vezes será que Adonai terá que repetir que ele é Elohim e não há outro para que se creia em suas palavras? As Escrituras são absolutamente enfáticas. Este assunto é muito sério, pois um dos Aseret Hadibrot, 10 ditos, afirma: não terás outros Elohim diante de mim. Shemot, Êxodo 23. O Tanar jamais afirma que os deuses das nações são disfarce do inimigo de Elohim, como se considera hoje em dia. O Tanar afirma que esses deuses simplesmente não existem. Devarim, Deuteronômio capítulo 4, versículo 34 ao 35. Ou se Elohim tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto Adonai, vosso Elohim, vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesse que Adonai Elohim, nenhum outro há senão Ele. Ainda 1 Samuel 2:2 diz: não há santo como Adonai, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como nosso Elohim. Ainda em 1 Reis 8:59 ao 60 diz: eis que estas minhas palavras com que supliquei perante Adonai estejam perto diante de Adonai nosso Elohim, de dia e de noite, para que eu execute o juízo de seu servo e o juízo do seu povo Israel, e a cada qual o seu dia, para que todos os povos da terra saibam que Adonai Elohim é que não há outro como ele. Ainda nós encontramos Isaías 36, 19 e 20. Onde estão os Elohims de Ramate e de Arfate? Onde estão os deuses de Serfarvim-Aim? Porventura livraram a Shomeron da minha mão? Quais dentre todos os Elohim desses países livraram a sua terra das minhas mãos, para que Adonai livrasse Jerusalém das minhas mãos? Ainda, Isaías 37, 19. E lançaram fogo aos seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Lembrai-vos ainda, Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Elohim, e não há outro Elohim, e não há outro semelhante a mim. Porventura fará um homem Elohim para si, que contudo não são Elohim? E ainda Joel 2, 27 a 28. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou Adonai, vosso Elohim, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Querido, se você acreditar que existe um ser metafísico que mede forças com Deus, que luta com Deus, que é inimigo de Deus, você está criando, querido, mais um Deus. E isso é dualismo. Não existe, querido, dois deuses, Deus e Satanás. O que existe é um único Deus, único Deus, único Deus, único Deus, único Deus, único Deus e único Deus. Shalom Adonai, que Deus abençoe a todos e que todos possam entender, compreender
Que não existe, querido, uma queda de Satanás na Bíblia hebraica. E a origem de Satanás, ela é do politeísmo, do paganismo. Antes, querido, da queda do templo, não existe, querido, doutrina, não existe base para que se baseie a doutrina de Satanás. Capiche? Capiche? O que nós vemos são cristianismo e judaísmo que se confrontam em suas interpretações. Então, cabe a cada um de vocês julgar no que acredita. Amém?